Mariana, Ana, Júlia, Flávia, Renata. São tantos os nomes, mas até quando vítimas de violência sexual serão desacreditadas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Milene Moraes, eu sou a concurseira real. E como mulher, como policial e como qualquer pessoa que tem um mínimo de empatia pelo sofrimento de outra pessoa, eu não poderia me calar nesse momento. Eu precisava vir aqui compartilhar com vocês sobre o caso Mariana Ferrer e como muitas pessoas aí já devem saber, sofreu uma violência sexual no ano de 2018 e agora, há cerca de um mês, ela teve a sentença, né, do final desse processo, onde o seu réu foi absolvido, né, e considerado simplesmente que ele não teve a intenção de praticar o estupro, porque ele não teve como saber se ela estava ou não incapacitada, ou se ela queria ou não ter a relação sexual. Gente, eu não vou entrar especificamente nesse caso e em todos os absurdos que envolvem esse caso, que são muitos, até porque eu acho que esse conteúdo, né, e o estudo disso já foi amplamente divulgado, falado por pessoas que têm qualificação técnica para falar sobre isso. Não é nisso que eu quero focar com vocês hoje em dois pontos. O primeiro ponto que eu quero deixar muito claro, que é uma realidade muito triste no nosso país. Infelizmente, Mariana não é a única. A questão é que a Mariana só é mais uma das milhares de mulheres nesse país que são vítimas de violência sexual e em algum momento são simplesmente consideradas culpadas pela própria violência que sofreram. Tradicionalmente, quando a gente se depara com crimes de natureza sexual, é algo quase que automático do sistema e da sociedade de pensar, mas também se essa vítima não tivesse tal atitude, ou se ela não tivesse usado tal roupa, ou se ela não tivesse dado bola para o rapaz, e todo esse contexto de uma sociedade que julga essa vítima, que a condena antes mesmo de saber o que houve, que já diz que a culpa é dela mesmo, todo esse conjunto de coisas faz com que a vítima não denuncie. Então você pode ter certeza que a quantidade de estupros que nós temos nesse país é infinitamente maior, porque a grande maioria não denuncia. E por que eu estou falando isso? Estou falando com base no que eu vivi dentro da delegacia, tá? Então, eu já atendi, sim, várias vítimas de violência sexual. Primeiro ponto, 90% delas não denunciam no primeiro momento, tá? Então, é muito comum a vítima chegar na delegacia dias após o ocorrido. E muito comum também ela ir até a delegacia por influência de uma outra pessoa. Ou um parente, uma prima, uma irmã, uma amiga, tá? Porque, em geral, a vítima, quando ela sofre esse tipo de violência, ela mesma já se coloca numa situação de vulnerabilidade tão grande e sem saber o que houve, e com certeza em determinado momento a própria vítima deve passar pela cabeça dela, meu Deus, mas será que a culpa foi minha? Será que eu me coloquei em risco? Será que eu não fui cuidadosa o suficiente? Será que eu dei a entender coisas que eu não deveria? Isso é muito comum por uma questão cultural do nosso país, tá? De sempre colocar a culpa desse tipo de crimes na mulher. Tá? Então é sempre a mulher que é responsável, a mulher que provocou, a mulher que não agiu adequadamente, tá? Isso é muito cultural e é muito forte no nosso país. Então, por essa razão, muitas vezes a vítima ela não vai até a delegacia no primeiro momento e muitas vezes ela vai somente após alguns dias até mesmo. E aí a gente já tem o primeiro problema, essa questão, porque o crime, quanto mais tempo passa, mais as provas vão se perdendo. Então, eventualmente, câmeras de segurança, as imagens já não são mais recuperadas, testemunhos são já mais difíceis de localizar e, principalmente, o exame de corpo de delito, as lesões deixadas dessa violência, né, ou qualquer resquício deixado dessa violência, muitas vezes isso já é perdido aí no tempo e dificulta bastante. E tudo isso vai acarretar lá no final
algo em benefício do seu autor, do algoz, né, dessa vítima. A outra questão que é muito forte é que geralmente esse tipo de crime, ao menos que seja presenciado por uma outra pessoa, sempre vai ser a palavra da vítima contra a palavra do autor. E mais uma vez, por uma questão cultural do nosso país, é natural que as pessoas, a sociedade, o judiciário, os advogados, as testemunhas tendam a acreditar no autor, porque tradicionalmente nós temos que as vítimas de estupro se colocaram naquela situação que, veja bem, não foi um estupro, mas ela queria na hora, mas é porque ela bebeu, se ela não tivesse bebido, e enfim, e aquelas dezenas de frases que a gente ouve por aí, e aí você tem um outro problema, que é a palavra de um contra a palavra do outro. E isso se agrava demais se o autor for uma pessoa conhecida, popular em algum meio, se ele tiver uma certa condição financeira, né, fizer parte de uma classe social mais alta. Em tese, essas pessoas são pessoas que, socialmente falando, são bem aceitas, são idôneas, né? Então, é quase que inadmissível que esses homens tenham esse tipo de comportamento, de simplesmente violentar o corpo de uma mulher. E essa visão, gente, ela tem que ser mudada imediatamente. E eu acho que a importância do caso Mariana Ferrer vem justamente disso, tá? É um caso que teve extrema repercussão. Eu acho fundamental esse tipo de repercussão para que a gente repense sobre esses casos. Mas eu vou compartilhar com vocês um caso bastante semelhante que aconteceu comigo. Foi um caso que eu investiguei, eu cheguei na autoria e eu participei da audiência. Eu vou contar exatamente tudo o que aconteceu, para vocês terem uma noção que o caso da Mariana não é um caso isolado, gente. Infelizmente, tá? Então eu vou contar a história, eu vou colocar um nome fictício na vítima, até para preservá-la, tá? Vamos chamá-la de Jacira. Jacira era uma mulher de 35, 36 anos, casada, de família humilde, e ela estava um dia num ponto de ônibus parada próximo à sua residência, esperando o ônibus, tá? Para se locomover até outro local. E nesse momento que ela estava ali, passou um rapaz num veículo, e esse rapaz a cumprimentou num ponto de ônibus e passou por ela simplesmente. Ela continuou ali esperando. Passado um tempo, o rapaz voltou e perguntou a ela até onde ela iria. E ela disse a direção para a qual ela iria e disse que estava esperando o ônibus. E o rapaz disse: olha, o ônibus não vai passar aqui, porque o ônibus quebrou e tal, enfim. Então esse ônibus não vai passar não, só vai passar daqui 1 hora. Mas eu estou indo para essa direção, você quer uma carona? E Jacira, simplesmente achando, né, que realmente era aquilo, aceitou a carona. Não viu problema nenhum. O moço tinha uma boa aparência, não aparentava ser uma pessoa que estava oferecendo risco, e mais, ele dirigia um carro utilizado para serviços, tá? Então era um carro de entrega, adesivado, com telefone, ou seja, aparentemente não era alguém que pudesse oferecer qualquer risco. Jacira então entrou no veículo e começaram a ir em direção até o local onde ela tinha determinado. Até que em determinado momento no caminho, simplesmente o motorista desviou e foi para outra direção. E aí a Jacira imediatamente questionou a ele, falou: mas olha, a gente não ia para lá e você tá indo para cá? E ele disse: não, só vou passar na casa de um amigo ali, mas a gente já vai. E ela, já ali constrangida e tal, já meio amedrontada, falou: ok. E esse rapaz simplesmente acabou pegando uma estrada, uma rodovia, entrou numa área de mata, e ali, a hora que ele acessou aquele local, a vítima já imediatamente entendeu o que aconteceria com ela. Fato é que ali ela foi abusada sexualmente, tá? Sendo ameaçada por uma faca o tempo inteiro. Não teve reação alguma, não conseguiu gritar, correr, até porque o local era ermo, era um local de mata. Enfim, gente, e essa vítima foi violentada de todas as maneiras possíveis. Bom, ele a largou na estrada, tá? Ela conseguiu pedir ajuda, conseguiu ir embora e não denunciou o crime, porque se sentiu mal, se sentiu culpada por ter aceitado a carona de um estranho. E ela acabou relatando o que tinha acontecido para uma amiga, e a amiga a convenceu a ir até a delegacia, e ela foi cerca de 10 dias depois do ocorrido.
Mesmo assim, conseguimos levá-la até o IML. No IML, ela fez o exame de corpo de delito, constataram-se lesões. Tá? Já não tinha qualquer resquício de sêmen, mas sim foram constatadas lesões de cunho de violência sexual. Nós conseguimos identificar o autor, tá? Através de câmeras, imagens do veículo, conseguimos detectar qual era o veículo, localizamos, enfim. O autor foi identificado, foi reconhecido por ela, tá? Com riqueza de detalhes, ela dava muitos detalhes sobre ele. E quando ele finalmente foi para ser ouvido, ainda na fase de instauração de inquérito processual, a primeira coisa que ele alegou foi que eles tiveram sim uma relação sexual porque ela quis, porque ela o provocou. E mesmo tendo os sinais da violência, né, as lesões causadas no corpo dessa vítima, ele alegava que não tinha sido ele que tinha causado aquelas lesões, que ela poderia ter sido causada por outras pessoas, que ela não entendia o porquê dele ela está fazendo aquela denúncia, se na hora ela quis e ela, inclusive, estava gostando da situação. Enfim, gente, e isso resume basicamente 90% dos casos de violência sexual, tá? Você tem poucas testemunhas, tem um autor que vai falar que a vítima queria, que quis e que gostou, e uma vítima que vai estar ali totalmente vulnerável, machucada, amedrontada e ainda vai estar sendo exposta pelo autor, dizendo que ela estava gostando. Essa vítima ficou extremamente abalada, muito envergonhada, porque muitas pessoas acabaram ficando sabendo ali da situação, ela no meio que ela convivia, aquilo ficou péssimo, ela era casada, o marido chegou a duvidar da idoneidade dela, do que havia acontecido. Enfim, fato é, gente, que essa vítima simplesmente desapareceu, sumiu. Ela mudou de endereço, mudou de telefone e sumiu no mapa, sumiu. Ela nunca mais foi localizada. Eu me lembro ainda de ter participado da audiência de instrução desse caso e simplesmente estávamos lá, nós policiais como testemunhas, né, de acusação. Estava o autor, o advogado do autor e a vítima simplesmente não participou da audiência porque ela sequer foi localizada. Então, tamanha vergonha que essa moça ficou, do constrangimento que ela passou e da violência não só física, mas psicológica que ela sofreu. Fato é que ela simplesmente desapareceu. Eu não sei dizer qual foi o andamento desse processo, eu acredito que ele ainda não tenha terminado, mas creio eu que sem vítima, não tem nem como continuar com o processo. Mais uma coisa que me chamou muita atenção, durante a audiência, a advogada do autor, né, do réu, ela fez muitas perguntas de cunho pessoal, inclusive para mim, que era a testemunha, uma vez que a vítima não estava ali no local para ser ouvida. Ela chegou a perguntar, questionar coisas de cunho muito íntimo da vítima, questionar para mim, perguntando o que eu achava daquilo, se eu achava que a vítima era uma pessoa promíscua, qual eram as vestes que ela usava no dia do fato, e aí uma das imagens que a gente tinha aparecia a vítima dentro do carro do autor, no momento que ainda ela não sabia, né, que essa situação ia acontecer, ou seja, antes dele mudar o percurso para violentá-la. E a advogada me questionava, assim, mas ela não estava muito à vontade dentro desse carro, ela não estava sorrindo com cara de quem queria estar ali, enfim. Eu mesmo, só ali na condição de testemunha, senti todo aquele absurdo que era você estar numa condição de uma vítima de violência sexual. E aí eu entendi por que essa vítima nunca mais apareceu. Porque ela simplesmente não quis viver o que a Mariana viveu. Todo esse preconceito, toda essa humilhação que as vítimas de violência sexual sofrem. E aí a gente entra no segundo ponto que eu quero deixar claro. Gente, o sistema judiciário, a sociedade, a polícia, ninguém está preparado para lidar com esse tipo de crime. A verdade é essa. É uma linha muito tênue entre você buscar a verdade por completo e não fazer uma justiça e você simplesmente acusar a vítima. É uma linha muito tênue que divide isso. Então, até que ponto você pode fazer isso em busca da verdade ou até que ponto você realmente está ferindo a dignidade de uma vítima de violência sexual? Isso fica muito claro, né, nos últimos acontecimentos, aí, principalmente no caso Mariana Ferrer,
Quem leu a sentença, gente, eu li, vou ver se eu acho o link para deixar aqui para vocês também da sentença, quem tiver interesse. Lá tem os depoimentos de todas as pessoas, tá? Parece que todos os depoimentos foram feitos de uma maneira que desse a entender que ela era a única culpada por ter se colocado naquela situação. E, inclusive, o relato do autor, do réu, ele faz um relato extremamente pesado, ofensivo à vítima. A vítima em nenhum momento é ofensiva ao réu, a sua intimidade, mas ele sim, ele a ofende no seu íntimo. É algo muito forte, gente, e é algo que me entristece demais. Inadmissível nos dias atuais que a gente ainda não saiba tratar as vítimas de violência sexual com o devido respeito. É isso, gente. Eu não vou entrar na polêmica das questões jurídicas, tá? Do que muito se falou, da questão utilizada de estupro culposo, tá? Não vou entrar nessa polêmica, até porque, como eu disse, eu não tenho qualificação técnica suficiente para avaliar requisitos. O que eu posso dizer para vocês é experiências que eu tive, de contatos que eu tive com vítimas, tá? Eu relatei a experiência de um único caso, porque foi o que mais mexeu comigo e que eu acho que mais evidenciou essa questão da vítima se sentir culpada. Mas eu tive inúmeros outros casos, assim, todos são muito marcantes, né? Porque, como eu disse, o caso de estupro, principalmente do ponto de vista feminino, é algo sempre muito forte. Mas o que eu quero dizer é isso, gente. Vamos abrir os olhos, vamos ter o cuidado no trato com essas pessoas. E nós, como sociedade mesmo, a partir do momento que a gente lê uma notícia e vê uma informação sobre determinado crime nesse contexto, vamos olhar com mais calma, com mais carinho. A vítima, ela nunca é culpada. Nunca. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, pessoal!